Bom dia! Hoje, dia 6 de setembro de 2025, sábado. Hoje nós vamos ver a continuação daquilo que talvez a mãe desta criança que cresceu nem imaginasse, quando pediu a Deus que a abençoasse com um filho e ela o prometeu consagrar para a tenda sagrada do Senhor. O pequeno Samuel cresceu, Eli, o sacerdote, morreu, e ele, agora adulto, toma, conforme Deus ordena, o governo do povo de Israel. Em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 2 até o versículo 17. Samuel governa Israel. A Arca da Aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo: se vocês querem, com todo o coração, voltar a Deus o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Dediquem-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele. E Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens, de Baal e também as de Astarote, e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa, e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Assim, todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor, jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. Os israelitas souberam disso e ficaram com medo, e disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor, nosso Deus, pedindo que ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus, o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel, e ele respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas. Mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebenezer. Assim, os filisteus foram derrotados, e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra, e também houve paz entre os israelitas e os amoreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhe apresentava. Depois voltava à sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. Até aqui a leitura de hoje. Quem imaginaria que o pedido de Ana para Deus, de um filho, e que ela consagraria este filho ao Senhor, faria com que Israel tivesse um de seus maiores profetas e também juiz do povo de Israel. Nasce, conforme prometido por Deus, Samuel. Ele cresce dentro da tenda sagrada,
acompanhada pelo sacerdote Eli. Eli lhe ensina tudo e ele cresce em amor ao Senhor Deus, e Deus está com ele o tempo todo. Deus o transforma em seu profeta. Qual não foi a alegria desta mãe, que de um ventre seco pediu e recebeu de Deus e cumpriu a sua promessa, entregando o que poderia ser seu único filho para que vivesse consagrado ao Senhor. Sabemos depois que Deus concedeu a Ana mais 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Mas Samuel foi dedicado ao Senhor pela sua mãe, conforme a sua promessa. E se torna um grande homem, um grande líder do povo de Israel. Samuel, quando o povo cansa de sofrer nas mãos dos filisteus, pede ajuda e diz que quer voltar ao seio e ao convívio com o Senhor, o seu Deus. E Samuel manda que eles joguem fora e abandonem todas as imagens de deuses e as imagens que tenham. Nenhuma pode ficar, porque não é aceita por Deus, o Senhor. E o povo escuta Samuel, e assim Samuel vai até Mispa e pede para reunir todo o povo lá, e ora por este povo de Israel. Estando em Mispa reunidos, os governadores filisteus viram a oportunidade de repente destruir o povo de Israel de uma vez só. Quando o povo de Israel vê os governadores vindo com os seus exércitos, ficam com medo e pedem que Samuel não pare de orar a Deus. E Samuel mata um cordeirinho e oferece em sacrifício a Deus. E Deus faz com que haja muitos trovões entre os filisteus, e eles fogem assustados mediante o poder do Deus de Israel. E o povo israelita então os persegue e mata muitos filisteus e reconquista as 5 cidades que haviam sido tomadas deles. E diz o texto que houve paz, inclusive depois, com os amoreus. Todo ano, Samuel ia às cidades de Betel, Gilgal e Mispa para julgar as causas do povo. E também julgava em Ramá, que era onde ficava a sua casa. Em Ramá, Samuel constrói um templo para Deus, o Senhor. Samuel sempre cumpriu com tudo que Deus, o Senhor, lhe determinava e lhe falava. Samuel estava o tempo todo com o Senhor. Vamos saber um pouco mais da história de Samuel e do que acontece daqui para frente nos próximos dias. Mas eu penso que a mãe que tanto pediu um filho a Deus deve ter sido muito feliz ao ver que o primeiro filho que Deus lhe concedeu se tornou uma pessoa boa, um profeta de Deus, um juiz que julgava todas as causas do povo de Israel. Samuel, o filho de Ana, se tornou um norte para o povo todo, de um útero seco a um filho, e um filho que governou uma nação inteira durante a sua vida. Pense nisso e oremos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus e o amor sincero que nós temos para com o nosso Pai Celeste esteja todo dia sendo alimentado no nosso coração e nas nossas orações para o nosso Deus, o Senhor, o único e verdadeiro Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia.